Caros amigos, caríssimos irmãos, eu gostaria de conversar sobre um assunto que é parte da ciência do Espiritismo e também está aí disponível, não é? Para quem quiser saber a respeito daquilo que nos rodeia. Nós frequentamos as casas espíritas, sabemos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos cristãos, não é? Seguimos todas as regras do cristianismo, ou procuramos seguir estas regras, mas existe sempre uma dúvida de que sabemos de onde viemos, que já tivemos outras encarnações e teremos muitas mais. Mas eu pergunto, seu irmão já pensou para que serve tudo isso? Para que serve a nossa vida aqui no planeta Terra? O que o planeta Terra significa para a espiritualidade? O que os planetas, de uma forma geral, significam ao redor de nós? Por que e quando nós poderemos habitar outros planetas? Em que situação? Para termos uma ideia do que nós estamos aqui conversando hoje, dados do Observatório Gaia, da Agência Espacial Europeia, fez o mapa mais preciso da nossa Via Láctea, em 3 dimensões, mostrando 2 bilhões de estrelas. É isso mesmo. 2 bilhões de estrelas. E o que nós podemos dizer a respeito desse assunto? Essas estrelas, essas galáxias, e existem, obviamente, muito mais de uma, existem dezenas, centenas, milhares, contendo cada uma delas muito mais, talvez, de 2 bilhões de estrelas. E onde o planeta Terra, pequenino, uma bolinha azul, nesta imensidão do cosmos, que se desloca a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora pelo infinito, o que ele significa para a espiritualidade. Sabemos que o planeta Terra é, obviamente, um planeta escola, não é? Mas este planeta escola, ou diríamos até, como o próprio Evangelho diz, um presídio, não é? De celas abertas, onde estamos aqui aprisionados neste corpo para aprendermos, para entendermos o que é a espiritualidade e podermos herdar o que nós estamos conversando a respeito de um espaço sideral, de um projeto celestial, o qual o nosso planeta faz parte e, obviamente, nós também. Existem 300 milhões de planetas com condições iguais ao nosso, mapeado até agora, não é? Que poderia abrigar vida como nós temos esta vida aqui na Terra. Nós sabemos que dentro desses 300 milhões de planetas, obviamente, existe vida. Que tipo de vida? Nós poderemos habitar algum dia um planeta nestas condições? Sabemos que a escala evolutiva, ela é uma grade, não é? Onde a Terra situa-se ainda como um planeta primitivo. Por que nós nos situamos como um planeta primitivo? Porque, se observarmos os moradores, a humanidade que compõe aqui este planeta, não é fraterna, é violenta, é truculenta,
tem todo o tipo de defeitos ainda a serem trabalhados para que possamos então, aqui mesmo, se assim for permitido, em próximas encarnações, pudermos habitar, voltar para a Terra quando ela for um planeta de regeneração. Dentro do que nós estamos conversando, e eu quero conduzir esta conversa exatamente para um pensamento de que fazemos parte de um projeto celeste, onde esses bilhões de estrelas, planetas, corpos celestes têm ao seu tempo moradores que são mais evoluídos, que conquistaram o direito de viver neles. Se nós estamos ainda no começo desta caminhada, ainda caminhando bem devagar, poderíamos dizer assim, precisamos entender que se fazemos parte desse projeto o qual Jesus participou, ele veio para quê? Ele veio para nos dizer, colocar para nós as orientações como foram colocadas, mas num tempo correto, num tempo onde ele deveria ter vindo realmente, e que também a vinda dele para o nosso planeta fez parte de um projeto. Porque se Jesus demorou, conforme relatos espirituais, aproximadamente 2000 anos, talvez até mais, para fazer a sua redução perispiritual, aclimatar-se aqui no nosso planeta para poder encarnar, imaginem que os profetas, os grandes profetas que já falavam da sua vinda há 4000 anos antes dele nascer, tinham esta permissão, provavelmente eram médiuns, tinham essa permissão para esta fala, não é? Para dizer, para contar, para preparar o mundo para a vinda do Messias. Então nós temos uma conta de 6000 anos. E se formos colocar todos os personagens que participaram desse cenário da história de Jesus, nós poderemos colocar nesta organização muito mais. Arriscamos 10.000 anos para o planejamento da vinda do Cristo para cá. E ele, o que era? Quem era? Jesus, como ele mesmo disse, era filho do Pai que estava nos céus e que pediu a ele, conforme o Evangelho de São João, pediu a ele para que viesse traduzir para nós as palavras de amor de Deus e tudo aquilo que nós deveríamos seguir prosseguindo neste caminho para chegarmos então a entender a espiritualidade. Que na época que Jesus esteve aqui, como ele mesmo disse, que tinha muito mais a dizer, mas que naquela época aqueles que escutassem não suportariam, como talvez nós também não consigamos ainda suportar a verdade. Falta-nos no nosso cérebro as sinapses necessárias para entendermos o que é realmente a verdade. E isso tudo poderia nos causar, provavelmente, um abalo emocional. Então, gradativamente, estamos num planeta primitivo que está em processo de provas e expiações para um planeta de regeneração dentro de um projeto celestial. Emmanuel nos diz que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Isto é Emmanuel que diz. Não podemos duvidar de que realmente, se existe essa comunidade
de espíritos, dessas tradições espirituais, que são espíritos puros, evangélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas esta comunidade de espíritos eleitos já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso mundo, dando os indícios da vida na matéria do planeta. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor, à face da Terra. Como nós dissemos, ou perguntamos no início, é um projeto? Eu acredito que nós façamos parte de um projeto. E a doutrina espírita, como ela se encaixa neste projeto? Onde nós nos encaixamos? Voltando um pouco no vídeo, não é? Onde acabamos de dizer que Jesus disse que ele tinha muito mais a nos dizer, mas que na época aqueles que escutaram não tinham as condições ainda para entender o que era a espiritualidade, o que era o espírito, ou neste entendimento do que nós estamos aqui conversando, todo o espaço sideral, este planejamento celestial que existe. Como falar para aqueles de então que não entendiam, que estavam começando, engatinhando no projeto de entendimento de um Deus único, aquilo que hoje nós sabemos que é uma realidade. Que o espírito não morre, que existe vida após a morte, que o corpo é orgânico, ele sim se desfaz, mas que o espírito continua na sua caminhada, na sua ascensão, para que nós possamos um dia conhecer novos mundos, novas dimensões, ascender na nossa escala espiritual, para que possamos chegar à felicidade tão desejada que todos queremos. E como nós vamos seguir Jesus? Nós não podemos seguir Jesus à distância. Nós precisamos aproximar cada vez mais Jesus do nosso coração. Nós precisamos entender a vinda dele para cá não apenas como um missionário religioso. Jesus veio plantar a semente da espiritualidade neste mundo, para que nós chegássemos a 2021 anos depois com um pensamento já aberto para novas possibilidades destas galáxias, desses mundos, desses bilhões de estrelas, de Deus povoando todo este universo e outros que provavelmente nós ainda conheceremos, de saber agora e acreditar que existem espíritos puros que dominam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Precisamos definitivamente entender Jesus, entender que tudo o que ele falou, tudo o que ele nos colocou, faz parte de um projeto o qual nós estamos inseridos. Se você hoje frequenta a doutrina espírita, se você frequenta as casas espíritas ou a casa espírita, tenha por certeza de que você faz parte sim deste projeto de levar o conhecimento da doutrina, o conhecimento do espiritismo, aquilo que significa o espírito, para outras pessoas poderem entender também. São essas sementes que nós precisamos plantar. Quanto tempo irá durar a transformação do nosso planeta? Um planeta primitivo ainda,
de provas e expiações para um mundo de regeneração? Não sabemos exatamente. Sinceramente, podemos ter um cálculo aproximado do que poderia acontecer com o planeta daqui para frente, e já está acontecendo. Há necessidade de uma transposição de espíritos, desses espíritos que sairão daqui para habitar em outros planetas, para a regeneração desses espíritos em outros planetas, aqueles espíritos mais endurecidos, que não querem conviver fraternalmente, para o nascimento de outros espíritos que provavelmente também já estão sendo preparados para paulatinamente levarem a Terra ao mundo de regeneração. Nós não podemos arriscar uma data. Diríamos que tem um tempo determinado. E este tempo determinado é o tempo de Deus. E neste mundo de regeneração, o homem ele voltará à sua condição essencial, que é espiritual e é material, conforme nos fala Samuel Gomes, autor da trilogia O Futuro Espiritual da Terra, Checkmate e A Decisão. Nós seremos e teremos consciência de que, mesmo encarnados, somos espíritos. Conseguiremos viver com essa dualidade, sabendo que estamos encarnados, mas que somos espíritos em evolução e que, através da nossa evolução, conseguiremos finalmente trabalhar sempre e ainda mais para ascender novas dimensões, pensando sempre que poderemos habitar os mundos felizes que Deus nos reserva. Queridos amigos, é o que tínhamos para conversar sobre este assunto, que faz parte da ciência do Espiritismo. Esperamos que tenham gostado e muito obrigado a todos.